O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus venha cobrir a sua vida, minha amiga, meu amigo. A partir desse momento, deste instante em que você me ouve, receba o Espírito de vida, o Espírito da vida, que vai fazê-lo conquistar, tomar posse das promessas de Deus. Em o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Muito bem, nós ontem estávamos falando sobre aquele versículo de João, capítulo 12, versículo 26, quando Jesus diz: aquele que me serve, siga-me. E aquele que me servir, o Pai o honrará. Nós falamos que muitas pessoas, infelizmente, mesmo dentro das igrejas, mesmo sendo obreiras, obreiros, pastores, bispos, esposas, mesmo sendo da fé, ainda assim não honram o Senhor com os seus serviços, não o honram com a sua vida, não o servem. São pessoas que, na sua maioria, estão pensando em si mesmas, são egoístas. Elas querem o bem-estar de si mesmas. Elas querem se aproveitar do nome de Jesus, se aproveitar das promessas de Deus para beneficiarem a si mesmas, e especialmente as suas famílias. Então, por conta disso, muitas pessoas, e o Espírito Santo vê isso, que muitas pessoas, embora se dizem cristãs, mas não servem, porque o cristão é aquele que segue, que serve, que é discípulo do Senhor Jesus, que tem colocado o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Essa é a verdade. Muitas pessoas cantam: quero que o Senhor seja a minha prioridade, eu quero fazer do Senhor minha prioridade, etc. Mas é tudo só da boca para fora, porque na realidade, infelizmente, essas pessoas estão pensando em si mesmas. Então, quando uma obreira vai ali na 25 de março, aqui em São Paulo, compra, olha só que absurdo, compra um atestado médico para justificar sua falta naquele dia. Ela não estava doente, ela não estava enferma. Então, quando ela vai lá e compra um atestado médico, ela está mentindo. Ela está levando o médico a mentir. Ela está pagando aquela mentira para que ela não venha ser descontada no seu olerite aquele dia. Então ela está mentindo. Eu pergunto, isso é servir a Deus? Qual é a diferença entre essa obreira que diz que serve a Deus, mas apresenta um atestado médico mentiroso para burlar, né, o seu trabalho, para enrolar no seu trabalho, dizer que estava doente e não estava? Então essa obreira, a diferença dela para uma prostituta que vende o seu corpo, qual é a diferença?
Eu creio que a prostituta é mais digna do que ela, porque a prostituta não sabe, não conhece a palavra de Deus, mas ela conhece, a obreira conhece. Ela prega, ela fala para os outros. E o pastor é a mesma coisa. O bispo, seja lá quem for, é a mesma coisa. Se você, minha amiga e meu amigo ouvinte, se utiliza da mentira, mesmo sendo uma pessoa que se diz cristã, você está servindo ao diabo. Como que pode uma pessoa que serve a Deus venha usar da mentira ou do engano para tirar vantagens? Como é que você segue a verdade e pratica a mentira? É mentira. Você está se enganando. Você está se iludindo. Não seja boba, não seja bobo, não. Jesus disse com clareza. Ele disse: se alguém me serve, o Pai o honrará. Mas quando você mente dizendo-se cristã, quando você usa de uma farsa para tirar vantagens pessoais, então você está sendo usada pelo diabo. Você não é obreira, não. Você não é de Deus, não. Você é do diabo. Você está enganando. Você está fazendo o que o diabo gosta. E pode ver, a sua vida deve ser um inferno, mesmo vindo na igreja, mesmo trabalhando na igreja. A sua vida é um inferno, porque você faz aquilo que o diabo gosta. O diabo gosta disso, de usar os servos de Deus, entre aspas, para mentir, para enganar, para fazer o que não deve, para se prostituir. Ora, olha só o que Jesus diz: se alguém me serve, e é uma obreira, hein? É o pastor, é o bispo, é a esposa. Se alguém me serve, siga-me. Quer dizer, ande na verdade, na justiça. E onde eu estou, ou onde eu estiver, ali estará também o meu servo, porque é meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, você diz assim: poxa, mas eu venho na igreja, eu faço correntes, eu faço isso, eu faço aquilo. Poxa, eu dou minhas ofertas, eu sou dizimista fiel. De nada adianta isso, minha amiga e meu amigo ouvinte, se você vive na mentira, se você vive no engano, se você compra um atestado médico para enganar o seu patrão, dizendo que você estava doente, quando na realidade você não estava. Quer dizer, você tirou um atestado mentiroso para servir ao diabo, porque de repente, aquele dia que você tirou de folga, obrigado pelo atestado médico, você nem buscou a Deus, você foi fazer outras coisas que não tinha nada a ver com a fé. Quer dizer, você enganou descaradamente. Então, você está servindo ao diabo quando faz uma coisa dessa. É a mesma coisa, a pessoa compra um objeto pirata, ela está promovendo a pirataria. Ela está promovendo, não só o sujeito que vende o objeto pirata, mas pior de tudo é a pessoa cristã que compra objetos piratas. Ah, mas é mais barato. É mais barato, sim, mas não presta e é engano. É uma mentira. Então, você não pode viver dessa forma. Se você não pode comprar o que é original, o que é decente, o que paga-se imposto, então você não compra. Você não pode ter, não tenha, ora bolas. Mas só para você ter, você vai mentir, você vai enganar? Você não poderia ir trabalhar naquele dia
Você não poderia trabalhar naquele dia porque você tem um compromisso inadiável. Você então procure o seu chefe, o seu patrão e diga, olha, acontece isso e isso. Seja honesta, seja verdadeiro. E o seu patrão certamente vai abonar a sua saída, vai abonar aquele dia. Não precisa você mentir, não precisa você enganar, porque isso é atitude do diabo. Isso é atitude do diabo e dos que são do diabo. Mentira. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. E se você arranja um atestado médico para enganar o seu patrão, você está se associando com o pai da mentira, que é o diabo. Então, minha amiga, meu amigo, pense bem nas suas atitudes, no seu comportamento, para que você, antes de cobrar de Deus as suas bênçãos, você venha realmente se autoanalisar, para que então você venha se arrepender e começar uma vida nova, uma vida correta. Aí você diz assim, mas eu já tenho o Espírito Santo. Duvido. Eu quero dizer para você que eu duvido que você tenha o Espírito Santo. Como que uma pessoa que tem o Espírito Santo anda com mentira? Como que uma pessoa que tem o Espírito Santo compra um atestado médico para mentir, enganar, dizer que estava doente quando não estava? Como? Não existe isso. O Espírito de Deus é o Espírito de justiça, é o Espírito de santidade, é o Espírito de vida correta. Jesus tinha o Espírito Santo. Qual o pecado que Jesus tinha? Então, ele não vivia no pecado, ele não tinha pecado. E os apóstolos, os servos de Deus, não vivem no pecado. E quando a pessoa comete um pecado conscientemente, porque a partir do momento que você vai numa 25 de março, que vende tudo, pirata, coisas piratas, inclusive atestado médico mentiroso, você está fazendo exatamente o contrário do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é verdade. Ele é honestidade, é integridade, é justiça. Então, minha amiga, não confunda as coisas. O Espírito de Deus é Deus dentro dos seus verdadeiros servos. E quando a pessoa se diz serva e mente de forma descarada, então é porque a vida dela não está no altar. E se a vida dela não está no altar, aonde é que ela está? Aonde é que ela está? Ela está fora do altar. E fora do altar, o diabo tem direito de fazer das pessoas de gato e sapato. E é por isso que muita gente não é honrada por Deus, porque não está no altar. Jesus promete que o Pai honrará aqueles que o servem. Mas como é possível servir ao Senhor Jesus fora do altar? Com mentiras, com prostituições, com enganos, com toda sorte de pecados. Não dá, minha amiga. Pensa bem, porque se Jesus vier hoje, o que iria acontecer com você? Você iria com ele? Se você morresse hoje, você iria ser salva? Bom, não sei. Mas pense nisso, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que a carapuça serve direitinho o que eu estou falando. Muito bem, agora nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, como também pessoas que retornaram à fé. Tinham saído, já estavam com a barriga cheia, saíram, e se deram mal e voltaram para os braços do Pai. Ouça-os. Eu sou a Marlene, tenho 49 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei muito angustiada, tinha pesadelos, medos, não dormia à noite, tinha insônia, muito nervosa, xingava muito, falava palavrão, respondia a minha mãe, brigava muito com os meus irmãos. Eu tive uma infância, uma vida sofrida do Nordeste. Não foi fácil a minha vida. Aí eu fiz uma cirurgia de mioma. E com essa cirurgia que eu fiz, eu pensando que eu ia ficar boa, ia ser curada. Mas foi o contrário. Fiquei com uma infecção muito grande.
tomava remédio, fazia os exames. Aí chegou um dia que a tristeza era tão grande que eu não queria mais viver. De tanto eu tomar remédio, tanto ir no médico e fazer exame, a infecção aumentava mais. Aí um dia eu dobrei os meus joelhos, pedi para Deus, se Ele existisse mesmo, me mostrasse aonde Ele estava, que eu ia. Aí eu liguei ao rádio, estava passando um testemunho que era a minha história. Aí eu procurei saber aonde que tinha igreja. E o que me chamou a atenção, aonde tantas pessoas falam mal da igreja, a igreja me acolheu. Eu cheguei mal arrumada, porque quem tá para morrer, quem tá com desejo de morte, ele não tá pensando em luxo. Então, e ali eu vi que tinha solução para mim. Aí eu me apeguei na fé, busquei a Deus, todos os dias eu ia. Fiz as correntes da cura, sexta-feira, e buscando o Espírito Santo nas quartas-feiras, nos domingos, quando o pastor pregou de salvação, a importância da salvação, do batismo nas águas. Aí peguei firme, me batizei imediato, não demorei. Aí nasceu o desejo de nascer de Deus, de ter o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. E fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu tenho passado por muita dificuldade assim, muitas lutas, mas nada e nem ninguém tira essa certeza que há dentro de mim. O batismo do Espírito Santo, o encontro com Deus. Depois que eu recebi o Espírito Santo, aquele nervosismo, aquela angústia, aquela tristeza, tudo saiu. Veio uma força maior. Aquela tristeza, aquela angústia, aquele medo, tudo saiu. E hoje eu sou feliz, independente da situação, independente de tudo. Hoje eu sou feliz. É a coisa mais importante da minha vida, não existe. Eu quero muita coisa, eu quero conquistar muito, mas a minha salvação não tem preço. O Espírito Santo é inexplicável. Meu nome é Miriam. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tinha muito complexos de inferioridade. Era uma adolescente que não tinha gosto para nada. Chegava em casa, simplesmente era ficar dentro de um quarto, trancada. Não tinha perspectiva de nada. Então foi quando um obreiro do grupo jovem foi até a minha casa, insistiu para mim participar de uma reunião da Conexão Jovem. E eu, meia resistente no começo, mas na primeira vez eu recusei. Na segunda eu comecei a ir. Aí, no entanto, aí Jesus foi me limpando, né? Eu fui entrando na fé, né? Aí, logo depois, fui batizada nas águas. Aí Deus foi me mudando. Deus foi tirando aquela tristeza de dentro de mim, aquele complexo de inferioridade. Fui me dedicando cada vez mais. Então, cresci dentro da fé, né? Fui levantada obreira. E aí fui me dedicando, mas aí, logo depois, o que aconteceu? Comecei a dar muita ênfase à vida sentimental. Eu acabei colocando uma vida sentimental na frente da vida espiritual, coisa que a gente nunca deve fazer. E aí foi quando apareceu uma pessoa, e essa pessoa nós começamos a orar. Então aquilo começou a entrar dentro de mim. E eu, num sentimento, posso dizer até de arrogância da minha parte, por eu ser um adolescente sem muita experiência, por já estar fraca na fé, por já não estar mais evangelizando, não estar jejuando, não estar orando, não estar lendo a Bíblia, quer dizer, totalmente, né, derrubada na vida espiritual. E nesse meio tempo acabou acontecendo que a gente caiu os dois juntos. E naquele primeiro momento, tudo parecia normal, né? Parecia que nada estava acontecendo. Aquelas responsabilidades que eu tinha na obra eu já não tinha mais. Então, vem aquela sensação de liberdade, né? De bem-estar falso, né? E aí foram se passando os dias, os meses, um ano. E aí foi chegando o vazio, chegando o nervosismo, que eu já tinha me libertado do nervosismo. Então o nervosismo voltou e voltou com toda a força. Então eu me via brigando com meu marido toda hora. Eu me via brigando com a minha filha toda hora, às vezes até sem motivo. Ou por motivos banais, pequenos, eu fazia daquilo ali, como dizem, uma tempestade num copo d'água. Aí eu
Saí desesperada para a cozinha, gritando muito, falando que eu não queria mais viver, que eu não tinha mais motivo para viver. Peguei uma faca e pus nos meus pulsos. E só não pratiquei o suicídio porque meu marido não deixou. Ele arrancou a faca da minha mão. Minha filha, na época com 11 para 12 anos, via aquele nervosismo todo da minha parte e da parte do meu marido também. Aí quando passou todo aquele nervoso, né? Eu mesmo, dentro de mim, eu pensei, chega, não dá mais. Aí foi quando eu resolvi voltar. Depois que eu voltei para os caminhos da fé, que foi quando eu encontrei um pastor e ele me deu uma palavra. E aquela palavra, eu já estava com a intenção de voltar para Deus. Aí resolvi e voltei para conhecer o templo. Quando eu cheguei lá, que eu sentei no templo, que dia, não vou esquecer nunca mais. Aquilo ali, as lágrimas veio no rosto, passou um filme assim, na minha frente. Aí assisti a reunião, tive assim, minha fé renovada. Parecia a primeira vez que eu tinha buscado a Deus. Aí eu voltei para casa. Aí nesse dia meu marido já estava em casa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, hoje eu voltei para a presença de Deus e eu não saio nunca mais. E ele quieto estava, quieto ele ficou. Dali para cá, nunca mais. Nunca mais eu deixo esse meu Deus. E hoje sim, hoje é só alegria. Hoje passo por lutas, porque todo mundo passa por lutas, todo mundo tem problemas. Mas eu tenho um Deus lá em cima que não deixa nem as tristezas entrar dentro de mim. Nem se eu quiser, a tristeza não entra dentro de mim. Porque o Espírito Santo não deixa. Hoje a minha casa é um pedacinho do céu, pode-se dizer. Tem, né? Adolescente não é fácil lidar com adolescente, mas hoje a minha filha é outra adolescente. Hoje ela sabe escutar, né? Hoje eu sento com ela, eu converso, explico para ela como que é as coisas, ela entende. Hoje participa do grupo jovem da Igreja Universal. Meu marido também. Tínhamos muitas brigas, muitas, inúmeras brigas. Hoje em dia não. Depois que eu voltei para o caminho da fé, a minha vida foi totalmente transformada. Hoje eu sou uma outra Miriam. Eu queria também, minha amiga, meu amigo, antes de terminar o programa, convidá-lo para o dia 9 de outubro, às 18 horas, quando nós teremos o estudo do Apocalipse em todas as igrejas universal do Reino de Deus, especialmente aqui no Templo de Salomão. Dia 9, o segundo domingo do mês de outubro, nós estaremos começando aqui às 18 horas o estudo do Apocalipse. Então você vai ser convidado. E não importa se é o Bispo Macedo, se é o Bispo Renato, se é o Bispo Clodomir, se é o Bispo A, B ou C. Não importa. Quando você vier na igreja, minha amiga, meu amigo, não venha por causa do bispo, não venha por causa do pastor. Venha por causa de Jesus, venha por causa do Espírito Santo. Porque é aí que muita gente perde. Muitas pessoas têm vindo na igreja, até mesmo aqui no templo, mas não recebem. Por quê? Porque elas vêm porque estará determinado pastor ou determinado bispo. Aí não dá. Se a pessoa vem com a intenção de ouvir somente aquele homem, então ela não vem com a intenção de seguir ou servir ao Senhor Jesus. E, consequentemente, ela entra e sai da mesma forma. Então, minha amiga, meu amigo, no dia 9 desse próximo mês, às 18 horas, todos os domingos às 18 horas, teremos aqui o estudo do Apocalipse, não só aqui, mas em todo o Brasil, para os interessados em saber o que espera o futuro dessa humanidade, o futuro da humanidade. Nós vamos tratar de assuntos concernentes ao futuro deste mundo. Ah, bispo, mas eu estou pensando, meu futuro é hoje.
Tá bom, se você pensa apenas no dia de hoje, então não venha. Só venham as pessoas que estão interessadas em aprender, em se armar, em se municiar de uma fé sólida para esperarem a volta de nosso Senhor Jesus. Domingo, dia 9 de outubro, às 18 horas. E todos são bem-vindos. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.